Nesse vídeo você vai aprender a fazer o elemento visual mais versátil do web design inteiro, contando com site, contando com páginas, landing pages, contando com aplicativos de celular, de computador. Enfim, você vai achar esses elementos em vários lugares, vários projetos da web no geral, não só web design, né? Mas a web inteira você vai ver esses elementos. E para você que não sabe o que é um card, é basicamente isso aqui. É um retângulo, né? É um retângulo com informações dentro que serve justamente para você conseguir centralizar informações e conseguir organizar informações. Então, a gente pode ver que um card é como se fosse uma seção de conteúdo num site. Então, dentro de cada card, você vai ter o título, você vai ter uma imagem para exemplificar o que você está falando ali, e você vai ter um parágrafo para explicar ainda melhor o que você está querendo falar. Então, aqui no caso, eu tenho na minha página, né, 3 seções que eu uso cards, então realmente eu posso me dizer um viciado em cards, por isso que por isso que eu vou te mostrar aqui como fazer eles no Figma, mas aqui no caso eu não estou no Figma, eu fiz esse site no Webflow, mas enfim, é muito fácil de fazer, você vai ver como fazer isso no Figma. E aí aqui eu tenho um outro tipo de card, né, que eu tenho o ícone, eu tenho o título, eu tenho um subtítulo, né, uma subheadline, eu tenho um parágrafo e eu tenho um botão. Sendo que aqui no caso, aqui em cima, eu tenho só o ícone, o título e o parágrafo. E aqui em cima eu ainda tenho um número, né? Isso aqui nem é um ícone, é um número, um título e um parágrafo. Então, dá para você fazer cards de várias formas. E aqui eu ainda coloquei um alinhamento padrão para a esquerda, né? Mas também você consegue fazer cards alinhados no centro ou à direita, ou enfim, de várias formas. Aqui eu vou te mostrar como fazer o padrão do card, né? A estrutura padrão da forma certa no Figma, porque eu vejo muita gente fazendo da forma errada. E se você faz errado, você acaba cagando com tudo que você acaba tipo, dificultando muito o seu processo de design ali, o seu processo de implementação do site. Então eu vou te mostrar aqui a forma certa de fazer. Primeiro vamos pegar esse aqui da segurança aqui, que eu vou literalmente copiar e colar para vocês verem como que vai funcionar. Então eu vou primeiro pegar o título, né? A forma certa é a gente pegando o título. Nossa, tá pouco grande esse título aqui. Vai tá de boa. Diminuir isso aqui. Deixa eu pegar essa cor. Aí eu vou botar uma fonte mais normal. E para título, né, a gente geralmente pega um semi-bold, um bold. Vou pegar um semi-bold que tá suave. Aqui, deixar assim mesmo. E aqui eu vou diminuir um pouco o tamanho. Eu vou botar um 42. Pode ser um 48, vai, pra dar pra ver melhor. Beleza, aqui a gente já tem o nosso título. Agora eu vou copiar e colar esse título aqui, segurando o Alt para baixo, e vou pegar esse texto aqui, copiar e colar o texto. E beleza, vou deixar um light. Estou fazendo aqui desde o começo para você ver como que funciona aqui no Figma, né? Realmente como que a gente consegue fazer da melhor forma possível. Eu já vi muita gente fazendo errado isso aqui. E se você faz errado os cards, você meio que acaba atrapalhando o seu projeto inteiro, né? Então é meio complicado isso aqui. Eu já passei por isso também na época que eu não sabia fazer muito bem. Então, com esse vídeo aqui você vai saber exatamente como fazer da forma certa. Beleza. Esse texto aqui eu acho que eu tô achando muito grande. Eu vou botar um 28, pode ser. Eu vou diminuir um pouquinho isso aqui. Não preciso diminuir assim, dessa forma, mas eu vou fazer só para vocês terem uma ideia. Aí aqui eu vou pegar esse ícone, o ícone do escudinho, né? Que eu até lembro que eu peguei aqui nesse Feather Icons, que é um plugin do Figma de ícones, um dos que eu mais gosto de usar. Recomendo. Não tem muitos ícones, mas tem os principais ali para você fazer um projeto decente. Então eu gosto. Aqui eu vou botar um 72, pode ser.
Aqui eu tô alinhando já as informações aqui, mas não precisa alinhar, tá? Eu só tô alinhando porque eu tenho esse toquezinho de ficar deixando tudo certinho. Mas não precisa fazer isso, porque eu vou te mostrar a forma certa de fazer e você já vai alinhar de forma automática. Então, agora que vem o segredo, agora que vem a parte boa aqui do negócio. Você vai selecionar as informações que você quer colocar no seu card e você vai apertar, ó, seleciona as três, todas que tiver no seu card e aperta Shift mais A. Shift A. Isso vai fazer com que você crie um auto layout. Então, isso aqui ele virou um frame, virou como se fosse um grupo de informações que a gente tem. E o poder do auto layout é que ele alinha as coisas. Então, você pode ver que se eu coloco o mouse aqui em cima, você pode ver que ele tem umas linhas tracejadas aqui, né? Então, ele mostra que tá tudo alinhado e tá tudo com os tamanhos de espaçamento iguais. Então, aqui a gente pode ver, se eu colocar o mouse em cima, ele tá 32 aqui em cima e 32 embaixo. Onde que eu acho esse número? A forma certa, né, o lugar certo de você mudar isso aqui é aqui do lado, ó. Aqui do lado, na primeira opção, você muda o espaçamento. Então eu vou deixar um 24 e beleza. O auto layout é um pouco difícil de entender se você não tem se você não usa muito o Figma e principalmente o próprio auto layout, né? Eu demorei um pouquinho de tempo para entender também, para começar a usar da melhor forma, mas é uma das coisas mais úteis se você vai fazer protótipos de páginas aqui no design, no Figma, né? Se você vai fazer o design de páginas do Figma ou de sites, então você precisa entender o auto layout para fazer da melhor forma possível, para você não ter realmente problemas com espaçamento, com alinhamento do site, não só do card, tá? Você vai usar o auto layout para o site inteiro, para a página inteira. É realmente muito útil. Então, aqui, que eu quero fazer, né? Eu quero alinhar, ó, aqui em cima, esse quadradinho aqui, a gente consegue escolher qual que vai ser o alinhamento do nosso frame, né? Que no caso é um card. Aqui se eu coloco centralizado, né? Ele fica centralizado o ícone, porque o ícone ele é só um quadradinho aqui, mas por que a head não está centralizada? Porque ela está pegando todo o espaçamento útil do card, né? Para a gente mudar isso aqui, é só eu colocar aqui, ó, e aí ele já vira ele já abraça o espaçamento total do texto, né? Então, até onde o texto vai é basicamente o espaçamento que ele vai ter. Então, isso aqui a gente consegue também mexer nisso. E vamos deixar no fio container mesmo, que ele vai pegar o container total, né? Vai pegar o espaçamento total. E aqui no texto ele já está pegando o espaçamento total, só que a gente consegue tirar isso aqui e dar uma bugada, porque ele vai abraçar o próprio texto, mas como é um parágrafo, não vai funcionar bem, só funciona com headline mesmo, com título, que é menorzinho. Então, beleza. Agora, para a gente centralizar, é só a gente vir aqui nas opções de texto, né? Você vai centralizar aqui, só mudar nesse ícone e o título é a mesma coisa. A gente não precisa mexer necessariamente na parte aqui de cima, só se realmente precisar. Então, beleza, centralizamos aqui, né? Você já viu como que é fácil de você conseguir mudar o alinhamento das coisas. Aqui para mudar é só fazer assim. Fechou. Mas tá faltando, obviamente, né? Tá faltando o nosso traçado, né? Aqui eu não coloquei traçado, mas eu coloquei uma sombra projetada atrás do card para ele dar essa percepção de estar flutuando em cima, né? E também coloquei esse traçado embaixo, esse azul. Como eu falei que eu ia fazer exatamente igual o que está no meu site aqui para vocês verem como fazer, eu vou fazer exatamente igual o que está lá. Então, aqui eu coloquei a mesma cor. Aqui eu não coloquei traçado, então eu coloquei só uma drop shadow, mas eu quero colocar também esse único traçado que a gente tem aqui embaixo, que é bem tranquilo de colocar também, é só colocar... Eu gosto de usar outside, mas tanto faz pra usar, entendeu? Você pode usar qualquer coisa que dá certo. Vou botar até um centralizado, vai. Aí, ó. Uma coisa muito importante que a gente não mexeu ainda é justamente os espaçamentos do card, né? A gente só mexeu no espaçamento das informações de dentro do card, mas do card em si, né? Em volta do card a gente não mexeu ainda. Então,
Para a gente mexer nisso, a gente vai vir aqui na mesma opção do espaçamento das informações e vai ter aqui embaixo o espaçamento horizontal, que vai ser do lado direito e do lado esquerdo, e o espaçamento vertical, que vai ser de cima e embaixo. Então, eu vou colocar aqui o espaçamento... Dá para ver... Eu vou até colocar o stroke total aqui, para dar para ver tudo, né? Aí, ó. A gente consegue ver que a gente já colocou um espaçamento de 40, tanto na esquerda quanto na direita. Eu vou colocar uns 56. Vai ficar bem espaçadão mesmo. E de cima e embaixo eu vou colocar... Eu gosto de colocar maior. Acho que até aqui no site eu coloquei um pouco maior, né? Eu coloquei... Já acabou ficando maior. Vou colocar uns 74, pode ser. Aí, ó, pronto. Já tá espaçado, já tá mais bonitinho, né? Porque não fica tudo colado, tudo estranho. E aqui eu vou dar uma arredondada nessas bordas aqui também, que eu gosto de deixar um negócio mais amigável. E beleza, agora a gente pode tirar esse traçado de todos os lados. Eu vou colocar só traçado embaixo. Mas a Drop Shadow também a gente quer colocar, né? Eu coloquei no espaço inteiro. Eu coloquei uma Drop Shadow bem suave também, quase não aparece. Mas aqui eu vou colocar um pouco mais forte para você ver como que vai ficar. Aqui, ó, ela tá bem forte, só que ela não tá nem aparecendo direito, porque o blur tá bem baixo, né? Se a gente aumentar um pouco vai dar pra ver melhor. Geralmente eu deixo uns 25, tá? Mas obviamente não vai ficar assim, porque tá horrível. Parece que tá sujo o negócio, né? Então, para melhorar isso aqui, a gente tem que diminuir a opacidade da cor da sombra, tá? Então, se eu coloco aqui uns 20... Eu gosto de deixar 25 blur e 20 opacidade. Geralmente fica bom, fica bem elegante assim, né? Não fica tão forte e também não fica tão fraco. Então dá pra ver tranquilo. Não tá a mesma coisa que tá aqui, porque aqui tá bem mais fraquinho. E também porque tem vários juntos, né? Então junta a sombra de um com o outro. Mas dá pra ver que já ficou bem bonitinho, né? Esse card aqui. Agora eu vou... talvez diminuir até um pouco isso. Vou deixar 25 mesmo. Tá bom assim. Aí já ficou bonitinho já, nosso card. Pronto, você aprendendo esse card aqui, você consegue facilmente, né, aprender e fazer qualquer tipo de card, qualquer tipo de estrutura de card que você quiser fazer. Por exemplo, eu tenho esse card aqui que eu fiz para uma página de uma cliente. Esse card aqui é basicamente isso, né? Eu fiz, obviamente, essa imagem, ela tá por baixo do card, então você não consegue de forma muito fácil juntar a imagem com o card. Então eu fiz uma pequena gambiarra aqui para juntar os dois e coloquei um blurzinho aqui, né, um gradiente para também juntar os dois, mas isso aqui é só no Figma, né? No caso quando eu fui implementar a página, obviamente eu fiz de uma forma um pouco mais prática, né? Mais que ajude na usabilidade do site. Mas aqui, ó, esse card aqui, o que eu fiz? É basicamente você consegue fazer aquele padrão para centralizar, né? Então a gente centraliza aqui, centraliza esse texto e isso aqui. E pronto, já virou esse card. Aí você coloca só o número, desafios mensais e aumenta isso aqui. Tá vendo? O auto layout ele é muito bom por causa disso, porque ele sempre vai manter os tamanhos que você definir. Então, não importa o tamanho que eu deixar o card aqui. Se eu quiser aumentar, o texto ele vai acompanhar o tamanho que você quiser e por aí vai. Então, é por isso que você precisa fazer em auto layout, e não simplesmente fazer da forma que eu já vi muita gente fazendo, que é basicamente fazer um quadrado, aí você ou um retângulo aqui, né, para ficar melhorzinho. Aí você pega o título, bota aqui em cima. Aí você pega o título, deixa menorzinho aqui. Aí centraliza, aí você fica todo mocota centralizando o negócio aqui. Aí bota aqui também. Aí diminui. Aí bota assim, ó. E aí bota o ícone em cima. Tá vendo que tá demorando muito mais pra eu fazer isso aqui do que pra eu fazer o card, né? Que eu tava
justamente por eu estar explicando o negócio, acaba demorando um pouco mais, mas ó, isso aqui, além de ser muito mais difícil de você mudar as informações aqui depois, né? Tipo, você vai mudar o texto, por exemplo, você vai colocar não sei o que e tal, e aí o card ele não vai manter a, o layout dele, né? Ele vai ficar sempre grandão, porque é um retângulo, é simplesmente um retângulo isso aqui. Então, aqui nesse caso, se eu quiser mudar o texto, tá vendo que o retângulo ele vai acompanhar o texto, né? Então ele sempre vai ser esse tamanho específico, justamente porque eu coloquei as margens, né? As margens e os parings aqui. Eu não sei se é margem ou padding isso. Aí você pode colocar o texto que você quiser aqui, ó, que ele vai simplesmente acompanhar. Então é uma forma de você fazer uma estrutura de card que vai acompanhar todas as suas mudanças, né? As suas alterações no layout. Aí se eu quiser colocar um título maior aqui de 2 linhas, ó, ele vai manter também, ele vai seguir o tamanho do card. Então, se eu quiser mudar também o tamanho do ícone, ele também vai seguir o tamanho do negócio. Justamente porque a magia aqui desse card é justamente o auto layout. Isso aqui, se você entende como fazer, como trabalhar com auto layout, você entende como usar, como fazer basicamente qualquer tipo de estrutura de página ou de site para o web design, tá? Porque você literalmente sabe como usar o espaçamento, você sabe como usar os paddings e as margens, e você sabe como usar o alinhamento também. Então, fica muito mais fácil de você fazer qualquer coisa. Certo? E isso aqui também é basicamente a estrutura principal de qualquer tipo de programa, qualquer tipo de aplicativo de implementação de página também, de site. Então você meio que precisa aprender a usar o auto layout do Figma, que é realmente uma ferramenta assim essencial para você fazer o negócio. E aqui, como eu fiz aqui, né, eu mudei os tamanhos tudo, aqui você vai tentar mudar e você não vai acontecer nada. Você vai, ó, mudar o tamanho do coisa aqui, ó, ele vai continuar a mesma coisa. Aí se eu quiser colocar mais um texto aqui, por exemplo, ó, vai ficar tudo zoado, tudo cagado. E aqui se eu quiser mudar também o negócio, também não vai acontecer nada. Vai até ficar passando passou tudo. Então, essa é a forma errada de você fazer os cards, tá? Não faz dessa forma, faz da forma que eu mostrei aqui com o auto layout, que é muito mais fácil e muito mais fácil de você até trabalhar com o negócio. Bom, agora eu vou te mostrar como fazer esse outro tipo aqui, bem simples de card também, mas que você consegue usar duas figuras, né? Então duas imagens aqui na mesma linha, e você consegue ainda manter a estrutura do auto layout. Então a gente vai fazer no auto layout também isso aqui. Bom, primeiro eu vou copiar esse texto aqui, mudar já assim por enquanto. Lembrando, né? Sempre começa pelo texto. O texto é a parte fundamental e que vai justamente definir os alinhamentos e os espaçamentos do seu card. Então, é fundamental que você comece justamente com o texto. Aqui nesse card a gente vai usar dois auto layouts. Então, eu já fiz um, né? Eu já cliquei aqui o Shift A, tá vendo que ele até vai aumentar o espaçamento aqui, porque ele já aplica um espaçamento de 10, justamente no horizontal e no vertical. Então, porque eu coloquei o texto primeiro. Aqui eu já vou pegar essa figura aqui, eu não vou fazer de novo, porque não precisa. Mas aqui vai ter uma mudança muito importante. Que vai ser o seguinte. Copiei e colei, tá? Ainda não tá no auto layout, mas ele fica aqui, já vamos tirar daqui. Aqui, pronto. A única coisa que está no auto layout aqui por enquanto é o meu texto, certo? Eu já vou colocar o espaçamento também, para já ficar tudo certinho, e vou mudar essa cor aqui, deixar isso aqui, já mudo a cor do texto, e aqui eu vou deixar um 40, pode ser, e aqui eu vou de 48. Beleza. Não vai ficar 100% igual, né? Porque eu não precisa mexer no design aqui. Eu quero te mostrar a estrutura do auto layout para fazer o card. E aí aqui, ó, aqui que tá a mágica do negócio. Se eu colocar simplesmente essa figura aqui em cima do card,
primeiro que ele vai vir no alinhamento errado, né? Se eu colocar isso aqui também, vai estar tudo errado. Então, ele vai só juntar as três informações aqui na mesma linha horizontal, justamente porque as informações aqui, né, do auto layout está errada. Então, a gente precisa mudar isso aqui. Isso aqui não ficou tão ruim não, né? O negócio ficou horizontal aqui, bonitinho. Nunca vi um card assim, todo horizontal. Mas, enfim. Então, o que a gente vai mudar aqui nesse card, né? Primeiramente, a gente vai mudar aqui em cima, que vai ser... no momento ele tá como horizontal, né? Então, a gente tem que deixar ele vertical, alinhando os elementos na vertical. Então, essa primeira setinha aqui que vai para baixo, a gente já muda o alinhamento vertical dele. Só que ainda não está certo porque tá tudo no vertical, né? Tá tudo indo de cima para baixo. A gente precisa colocar esses dois alinhados. Então o que a gente faz para conseguir isso? A gente precisa colocar esses dois num outro auto layout. Então esses aqui precisam ficar alinhados eles com eles mesmos e não simplesmente você alinhar os dois elementos que estão separados nesse mesmo auto layout, nesse mesmo card, porque senão dá certo. Então eu vou selecionar os dois e apertar Shift A de novo. Eu coloquei eles no auto layout, mas não mudou nada ainda, justamente porque agora eu vou precisar colocar eles na horizontal. Então pronto, já está melhorando a situação, né? Agora eu preciso dar um espaçamento para eles ficarem certinhos aqui e também colocar eles centralizados, né? Porque um está maior que o outro, porque esse texto ele pega o espaço inteiro do meu auto layout e essa figura aqui não, porque é basicamente um círculo, então ele vai o frame dele ele fecha no círculo em si, no traçado do círculo, né? Então agora a gente precisa só colocar mudar isso aqui, que basicamente vai fill container, que ele vai pegar o espaçamento inteiro. Só que as figuras ainda não estão pegando o espaçamento inteiro, né? O que a gente faz para conseguir isso? Tá vendo que eu selecionei aqui essa parte horizontal aqui de cima, que vai ser o espaçamento entre as figuras do seu auto layout. E tá vendo que ele tá 10, né? Ele tem 10 pixels de espaçamento aqui. A gente consegue ver se eu colocar o mouse aqui em cima. Se eu aumentar o espaçamento aqui só nos pixels, eu basicamente vou mudar o card e eu vou piorar basicamente a situação do meu card. A não ser que eu fique calculando exatamente aqui o que é. Ah, tá. Aí eu coloco o régua aqui, vejo exatamente o espaçamento que eu quero chegar. Mas, obviamente, a gente está usando o auto layout e o auto layout serve justamente para isso. Serve justamente para a gente não precisar perder tempo com essas coisas. Então, você vai basicamente clicar aqui na setinha, que está o 170 aqui, né, que eu coloquei o espaçamento, e você vai apertar em Auto. Pronto, ele basicamente vai pegar todo o espaço que o card tem, então que o auto layout de cima tem, e ele vai preencher todo o espaço que ele vai ter para os elementos. Então, ele não tem um espaçamento específico. Ele vai basicamente fazer esse cálculo de todos os elementos que você tem no auto layout, que no caso são esses dois aqui, né? Essa figura do botãozinho e esse número aqui, ele vai basicamente fazer o cálculo para deixar os dois exatamente centralizados e com o espaçamento certo para preencher todo o espaço que ele vai ter no card. Então, pronto. Isso aqui a gente já consegue fazer, deixar pelo menos muito perto do que está aqui, né? Mas agora o que eu fiz aqui para melhorar a situação, para deixar um pouco mais bonitinho, é só a gente fazer assim, ó, deixar uns 70. E aqui acho que 40 tá bom já. E aí eu boto também sempre o nosso canto arredondado para ficar mais daorinha. E o stroke também eu gosto de deixar sempre um strokezinho que apareça mais. Então aqui vai aparecer melhor. Certo? Ou então um stroke branco, que também fica bem legal. Pronto, é isso. Você já entendeu, né, como que funciona como que funciona o auto layout e também para fazer os cards. Aí para fazer esse gradiente aqui, né, que eu fiz esse card, basicamente você vai vir aqui, clicar no card e pegar esse primeiro frame, que é esse aqui, né, que é o que engloba todos, e não esse aqui de dentro. Nesse frame aqui, você vai clicar aqui na corzinha
E aqui em cima, depois dessa cor sólida, né, desse retângulo branco, você vai vir aqui no gradiente. Ele já criou o gradiente pra gente aqui, isso aqui ainda não é o ideal, né, ainda não tá bonito. Então a gente basicamente copia essa cor, cola essa cor aqui e diminui a opacidade dessa cor de baixo, deixar um 85 para não ficar tão forte também. E pronto. Praticamente igual, né? Ficou até mais bonito porque eu centralizei tudo, então ele ficou bem certinho aqui. Eu posso até diminuir isso aqui para ficar ainda mais parecido. Mas é isso. Você entendeu agora como usar o Auto Layout para fazer os cards. E usando os Auto Layout você consegue fazer qualquer tipo de card. Já te mostrei aqui como fazer também o alinhado 100% na vertical. E também quando você precisa fazer um alinhamento horizontal dentro de um card com alinhamento vertical. Então você precisa criar dois cards, você precisa criar dois auto layouts. Primeiro, o que vai ser o que vai nascer do texto. Então você vai e aperta o Shift A no texto. E aí você cria o auto layout e alinha os elementos dentro do auto layout. E aí você tem dois grupos de elementos. E aí você faz o auto layout para alinhar também os elementos visuais que você vai ter no card. Então, parece complexo, mas não é complexo. É só você entender que cada auto layout é como se fosse um grupo, é como se fosse uma caixa, uma Tupperware, e aí você coloca o auto layout dentro de um auto layout, você coloca uma Tupperware dentro de uma Tupperware, e aí você tem o alinhamento que você quiser vindo de baixo para cima, só que ele é organizado de cima para baixo. Então é isso, agora você sabe como trabalhar bem o auto layout, né? Foi basicamente um vídeo sobre auto layout, porque o card é basicamente isso. Mas se você entende o auto layout, você consegue fazer qualquer tipo de estrutura de sessões que você quiser fazer para passar do Figma para alguma ferramenta de implementação de sites para web, né? Justamente o auto layout é o que vai te fazer mandar um tipo de estrutura de uma forma otimizada para essas ferramentas, né? Porque se você não mandar com auto layout, elas não vão meio que entender. Eu estou falando aqui de mandar porque existem ferramentas, existem plugins no Figma que você consegue transformar o seu layout em código. Então, esse layout aqui, esse card aqui, se eu for mandar para uma ferramenta, para um plugin, para ele transformar em código, eu consigo, ele vai sair certinho, porque justamente eu fiz um auto layout, que justamente tem todos os espaçamentos que eu quero, e toda a estrutura, né, todas as informações de estrutura que eu quero que ele tenha, que eu quero que o card tenha. Agora, esse aqui que está tudo separado, né, isso aqui não é um auto layout, isso aqui é só um retângulo, ó. É um retângulo agrupado, então eu consigo simplesmente tirar isso aqui. E o texto também tá tudo, enfim, tudo desconexo. É só um grupo. Mas esse aqui não, ele é tudo um conjunto, né? Ele tá tudo junto, ó. Se eu tirar isso aqui, ele não vai. Então ele tá meio que colado na estrutura que eu criei, ó. Então esse aqui ele vai ler, a ferramenta vai ler, esse aqui não. Então por isso que você precisa otimizar o máximo possível essas estruturas. E o auto layout faz isso. E o card também, né? Você consegue fazer qualquer tipo de estrutura de card que você quiser fazer. Você consegue mexer também na sequência das coisas muito mais fácil do que se você fosse fazer aqui, né? Então, aqui que tá tudo desconexo, você só manda o texto para cima e nada acontece. Você precisa colocar tudo separado, tudo no olho aqui para você mudar o layout. E usando as reguinhas aqui, ainda assim fica todo torto. Então, não vale a pena você fazer da forma mais simples possível. O auto layout ele também é muito mais fácil, muito mais rápido para você fazer, quando você entende ele. Certo? Então, é isso. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Espero que você tenha gostado e tenha te ajudado em alguma coisa. E até o próximo vídeo.